Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Participação especial, Ike Gomes. Olá, rádio ouvintes, tudo bem? Mais uma vez, começando aqui um Sarau Elétrico nesta terça-feira, hoje dia 5 de maio, e continuamos na quarentena e parece que vai longe o negócio, né? Como é que tá, professor? Tudo bem? E esse cenário aí, professor, esse bonde? Sabe que com o tempo o cara vai aprendendo a usar os mecanismos aqui, né? Eu me especializei, eu descobri ali tem um lugarzinho que tu clica, tererê, tererê, aí te permite botar um fundo diferente. Aí eu Tu andou de bonde, né, professor? Hã? Tu andou de bonde. Eu andei de bonde, claro. Eu cheguei a andar sozinho de bonde, né, Kátia? Tu também, né? Eu também. Eu ia para o colégio, para o Instituto de Educação, num bonde que passava na Venâncio Aires, Oswaldo Aranha, chamado Escola. O nome, a linha era Escola. Eu me sentia a pessoa mais importante do universo, né? Mais autônoma. Não, eu morava lá no bairro São João, lá perto da Sojipa, hoje em dia a única Sojipa que existe, né? E treinava basquete na Sojipa do Centro, que ficava na Alberto Bins, desde os 11 anos de idade. Então eu pegava o bonde ali na frente de casa, um bonde de São João, ia até a frente da Sojipa do Centro, desembarcava lá, treinava o meu basquetezinho e tal. Isso aí, né? Depois de 1970 acabou-se. Acabou-se, né? E o Diego deve ter andado de bonde em Amsterdã. Não peguei bonde em Porto Alegre. O máximo que eu peguei aqui foi, tava pensando assim, o que eu peguei aqui foi, esses dias eu comentei com alguém até, alguém que não conhecia fichinha de ônibus. Tinha uma época que tinha a escolar era de uma cor e o Vale Transporte era outro, mas eu cheguei a pegar, acho que era um momento que eu não pagava ainda, mas eu me lembro da minha família, da minha mãe, do meu irmão, que é mais velho. A passagem escolar era um papelzinho, era antes ainda daquela fichinha de plástico, né? Foi o máximo que eu peguei. Então, o bonde... Mas tu vê que aqui tem uma interação total aqui, né? O Diego falou, eu já botei aqui no fundo. Tá uma loucura. Tá uma loucura isso, mano. Olha, um passe de bonde, tá ali, ó. Companhia Carris Porto Alegrense, olha lá, ó. Gente, olha, hoje o programa... Eu queria deixar registrado que eu não tenho essa capacidade de mudar os fundos, mas eu mudei o fundo da minha casa, que vocês estão percebendo que semana passada esse sofá não estava aqui, ó. Esse sofá... MOOC é outra coisa. Já que eu não tenho conhecimento tecnológico, vai no MOOC mesmo. Não, e eu queria te dizer que esse sofá fez toda a diferença. Agora estamos feitos. Eu podia chamar umas pessoas para ficar de plateia ali, para rolar umas palmas. Podia, uma claque. De máscara, né? De máscara e luva. Meu Deus. Bom, a gente está aqui no meio dessa coisa toda, resolvemos falar de cidade, porque as cidades estão totalmente alteradas, né? Então, a gente vive um momento muito estranho, assim, que a gente se sente conectado com o mundo inteiro, porque é uma pandemia mundial, e, ao mesmo tempo, cada aldeia tem as suas tretas, né? Eu moro no centro, por exemplo. Agora, aqui o centro de Porto Alegre é perto dos quartéis, e aqui tem essa coisa de fazerem manifestações democráticas contra a democracia. É uma loucura isso, é um desvario, eu não consigo nem explicar. Então, a gente vai falar de cidade, ou de alguma maneira a ideia é essa, né? Professor, fala aí do teu bonde. Não vou falar do bonde, não, vou falar de uma coisa mais antiga ainda. Tu sabe que tu sabe, claro, né? Porque quando eu fui patrono da Feira do Livro, quando eu tive essa imensa honra, né, de ser patrono, a gente fica sabendo meio rápido, assim, muito próximo da feira e tal, e aí o Ivan Pinheiro Machado, que é o editor da LPM, com quem eu costumo trabalhar,
me perguntou se eu não queria publicar um livro, assim, para celebrar aquilo ali, né? Aí eu juntei uma série de perfis que eu tinha escrito e saiu um livro que se chama, era um nome que eu tinha há muito tempo já, só eu gosto dele pelo jeito, mas enfim, eu gosto. O livro se chama Coruja, Corpo Santo e Jacaré, que era um nome que eu tinha guardado, que parece a escalação de um ataque, né, Diego? Com 3 caras, né? Coruja, Corpo Santo e Jacaré. Porque são 3 uma linha média, alguma coisa assim, né? Caçapava, Falcão, Batista, né? Alguma coisa assim. Exatamente, é isso aí. E no tempo do 4-3-3, hoje eu nem sei como é que é mais, enfim, quando eu era criança era 4-2-4, depois virou 4-3-3. E aí eu juntei vários perfis que eu tinha escrito de alguma maneira e tal, dei uma afinada neles e saiu o livro. E um dos caras que eu perfilei ali era o Coruja, justamente, o Antônio Álvares Pereira. Aí eu vou ler uns trechinhos desse meu texto aí, né? Que são figuras que realmente eu admiro muito, né? Eu gosto muito, eu queria até ter mais tempo de me aprofundar na pesquisa sobre eles. Esse Coruja é o seguinte, a história dele é interessante por vários lados. O nome dele não era Coruja, o nome dele era Antônio Álvares Pereira. E a gente sabe muita coisa dele porque ele, no fim da vida, escreveu um livro, que é uma coletânea de memórias sobre a Porto Alegre que ele viveu na sua infância e meninice. Ele nasceu em 1806 e saiu de Porto Alegre em 35. Ele se envolveu na Revolução Farroupilha, do lado perdedor, e aí ofereceram para ele se exilar, digamos, de Porto Alegre. Ele foi morar no Rio de Janeiro e morou lá até o fim da vida. E aí, nos anos 80, ele publicou, em partes, um livro, um material que ele chamou de antigualhas, ou seja, coisas antigas, né? Recolha de coisas antigas. Então ele conta várias... Ele não é um bom contador de histórias, mas as histórias que ele conta são tão boas que sobrevivem até a um mau texto dele. Uma das coisas que ele conta é essa, que o nome dele era só Antônio Álvares Pereira, era um cara meio pobre, foi estudar, como raras pessoas podiam estudar na época, né? E ele então foi lá com um casaco meio sujo, meio, sei lá, aquela cor de burro quando foge, né, como se dizia. E os caras acharam que ele tinha uma cara meio bicuda, assim, aí resolveram chamar ele de Coruja por apelido. E ele incorporou esse apelido ao nome. Então é o professor Coruja, ele virou professor, estudou, e enfim, um cara interessante por inúmeros caminhos, né? Quando ele nasceu, Porto Alegre teria umas 5.000 pessoas, 5.000 habitantes. Dá para imaginar o que é 5.000 pessoas? Tem na tua quadra hoje em dia, né, Cátia Suma? Durante a semana. Sim. E ele e a mulher casaram e tal, não tiveram filhos biológicos, mas eles adotaram um menino que era um exposto da Santa Casa, né? Quer dizer, era um menino que tinha sido dado para ser criado pela Santa Casa, que tinha a tal da roda dos expostos, né? Esse menino foi batizado de Antônio Álvares Pereira Coruja Filho. E esse cara que virou, em algum momento da vida, virou comendador. Aí tem uma rua de Porto Alegre que homenageia o Comendador Coruja. A rua chama Comendador Coruja. Mas, pelo que diz o Sérgio da Costa Franco, os nobres vereadores queriam homenagear, era o Coruja Pai. Só que se confundiram e saiu o nome Comendador. Enfim, é tudo meio errado. Então é uma maravilha, né? Porto Alegre sempre tem umas coisas equivocadas. Bom, uma das coisas que ele explica é por que o Alto da Bronze se chama da Bronze e não do Bronze, aí perto da casa da Cátia Suma, mais ou menos perto, né? Enfim, aquela pracinha que tem ali no Alto da Duque, na verdade é quando a Duque já está pendendo para baixo ali, né? Perto já está indo para o gasômetro, sim. Isso, aquele colégio se chama Ernesto Dornelles. Ernesto Dornelles, que é linda a arquitetura. Lindo, um prédio maravilhoso. Pois aquela pracinha se chama da Bronze, porque ele diz o seguinte, que ali vivia uma mulher que tinha fama de ter a sua, pontinhos, de bronze. Então ela era conhecida como a Bronze. Como é que eu vou dizer isso aqui para não ofender, não? A sua xereca, posso dizer assim? Genitália, professor. Genitália. Genitália é meio genérico, né? Mas, genitália. Ela era a Bronze. E aí eu vou terminar dizendo só mais 2 coisinhas sobre ele. Uma é que ele morreu pobre, é um cara que saiu daqui, ele chegou a ter grana na vida. No Rio de Janeiro ele se transformou em professor, quer dizer, continuou sendo professor, mas se transformou também em editor de livros didáticos.
publicou um monte de coisa, enfim, livro de geografia, livro de caligrafia, o que dá para imaginar, né? Mas aí ele perdeu dinheiro, não sei direito por quê, enfim, geriu mal as coisas. E o certo é que ele morreu morando de favor lá no Rio de Janeiro, o que é uma coisa lamentável, né? Bom, e aí tem a peculiaridade final de que ele foi o depositante número 1 da Caixa Econômica Federal, quando a Caixa Econômica abriu uma caderneta de poupança, uma instituição caderneta de poupança. Ele foi o número 1. Não adianta muita coisa, né? Mas, enfim, é uma láurea que ele traz consigo. É dele. Grande figura é o nosso querido Coruja. Comendador Coruja. Beleza. Não, comendador, o pai do comendador. Ah, e o pai do comendador, tá. Então é isso. Vai lá, Diego. Tá, eu vou ler um poema aqui do Marco de Menezes, que é um poeta daqui do estado. Esse livro aqui, Ode Paranoide. Eu costumo ler com alguma frequência alguns outros poemas de outros livros dele. Desse aqui eu nunca tinha lido. A cidade, embora ele seja um cara que nasceu em Uruguaiana, e Uruguaiana aparece muito na poesia dele, e ele vive em Caxias, tudo bem, Caxias é a cidade, mas mais ou menos. E Caxias aparece bastante. Não, uma cidade menor, assim, pra gente, tá. Nossa perspectiva é menor, assim como pra gente, Porto Alegre é menos cidade do que São Paulo, alguma coisa assim. Isso é pra ti, ingrato. Isso, claro. Ingrato, Enfim. Já comecei totalmente errado, né? Enfim, eu vou ler um poema de um cara chamado Marco de Menezes, daqui do estado, desse livro Ode Paranoide. Tem alguma coisa a ver com cidade. Cidade é uma coisa muito legal. Porto Alegre seguramente é a melhor delas. E Caxias seguramente é a segunda. Então vai esse poema em homenagem à cidade de Porto Alegre. O título é Nada Ainda Desabou. Em uma cidade cabem muitas cidades. Mesmo da porta do elevador até a saída da galeria, há aí uma cidade, cercada, delimitada, com seus bigodes, seu cheiro de carpete, seu sorriso desolador. Da galeria à lancheria, ainda que grades as fechem de forma regular, há aí uma cidade, e com uma única mirada, o velho no balcão alcança o íntimo das gentes, enquanto palmilha o bolso em busca do cigarro. O vendedor ambulante parece sem alma. As pequenas pessoas se transfiguram nas vitrines da vaidade. Ora, entre as lajes da calçada que vai, da lancheria às paradas de ônibus, ou aos prédios feios e novos, ou ao teatro, há aí uma cidade aparada como uma Suíça áspera, como uma botina frágil, como uma carambola. E ora, tem seus donos e delinquentes e patrícios e guardinhas, mas tudo é rude e surda sinfonia. O professor que a contempla já dura mais do que sua catarata. A irmãzinha menor do filho mais velho desce no quarto andar para ver o escuro nas escadas. Há um gigante escondido nas dobras de cimento, pisoteado pelos passantes que o ignoram. Em silêncio, ele ordena a viagem sem volta àquele pedaço de chão. Há aí outra cidade, e ela grita com asas de floresta arruinada e tem as vísceras com engrenagem de elevador. Ao longe, surgindo das periferias, um enorme arco de dor. Tá aí, Marco de Menezes, Ode Paranoide, com o meu sincero pedido de desculpas às ofensas que proferi aqui a Porto Alegre e a todas as outras cidades. Porto Alegre, Caxias e todas as outras cidades. Tá certo. Bom, o negócio é o seguinte, a semana passada eu inseri um peninha assim no meio da conversa, tipo, e eu acho que ficou legal, entendeu? Eu acho legal fazer umas inserções. Então, essa semana, já que o tema é cidade, eu peguei um trecho de uma entrevista dada pelo dinamarquês Jan Gehl, que é um urbanista que, digamos, cunhou ou criou uma espécie de... não vou falar paradigma, porque eu odeio essa palavra. Paradigma, mas, assim, epistemológico? É um modelo, é um parâmetro que se opõe
a arquitetura modernista, que tinha como padrão tudo organizado. Bom, Brasília é um exemplo clássico disso. Então, tem a ala dos hotéis, a ala do não sei o quê, as coisas... A ala das baianas, é tudo grandioso, é bom de ver de cima, de avião, com um drone, num helicóptero, mas para viver não tem os pressupostos de uma arquitetura ou de um urbanismo para as pessoas. E isso implica numa variedade de usos, né, que devem ser mistos. E tem a questão da mobilidade, enfim, tem uma série de, digamos, fatores ou protocolos que devem ser cumpridos para que uma cidade torne a vida das pessoas, e isso é verdade, não é uma fantasia, melhor. É para isso que ela existe, na verdade. Então, esse modelo foi aplicado em várias cidades do mundo. Eu vou botar um trechinho da entrevista. Aqui, quem está vendo no YouTube vai poder ver com legenda. Quem fez a entrevista foi o o Dirceu Russi, aquele cara que era da Super Interessante. Denis Russo. Denis Russo. Dirceu Russo é o dono do Maria B, nada a ver aqui. Aliás, eu vou entrevistar para o livro do Ocidente, nada a ver. Tá, Denis Russo, pessoa velha, vai ficando gagarzice e tal. Então, eu peguei um trechinho, a gente vai assistir aqui no YouTube. Na rádio, eu vou fazer uma tradução simultânea, vou fazer um áudio, claro, que aí falo em português o que ele disse. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. É um trechinho curto, 4 minutos, e vamos ouvir, então. I think that some of the cities are quite interesting, and all the cities have nice and interesting areas, but generally, the quality of the Brazilian cities are not as good as the quality of cities in, say, Sweden or something like that, because the market forces have been too strong here. The automobile industry have pushed cars into the cities, and the developers have gone on doing all these quick buildings without thinking so much about whether it would be a good city if you had more towers. Generally, it will not be a good city. You have to know why you're doing it. And what is most important in city planning, you have to know where you're going. So all the good cities I know of, they have a very specific plan. By 2020 we'll be here, by 2030 we'll be here, by 2040 we have no more fossil fuels, and by 2050 we are here. So so there is these plans to gradually change the direction instead of going on with business as usual. It's so important that you have leadership and that you have visions and that you have goals to meet, and you know where will this city be going. And this I could challenge all the Brazilian cities, actually all cities in the world, to have these goals, because we can't go on using fossil fuel, polluting the air, challenging the climate, and being more and more fat, and having a lousy life, and being afraid of each other. We have to address these things which are vital for the well-being of Homo sapiens. If you follow public debate about cities here in Brazil, in São Paulo specifically, you will listen to lots of people who will tell you, okay, bikes are cool, they're cute, Copenhagen is incredible, but São Paulo is not Copenhagen. You know, there are 100 times more people here, and you can see it. It's a place with a lot more urgent social problems and with less money. Why bother, you know? São Paulo is so far away from Copenhagen. Why trying? It's not about Copenhagen at all. It's about Homo sapiens. And I gather that there are Homo sapiens living here also. And these kind of humanistic city planning ideas, they can be used on all levels, from a little village of 100 people to a big city in Africa of 30 million people, or Tokyo.
And it's not about copying Copenhagen, because for every city there will be specific solutions. The only thing we know is that the motor car is on its way out. Driving is going down in America and Australia. Public transportation is on its way up around the world. Bicycling also is on the way up around the world, because it is very smart to climate and to health. So there's a number of things changing, and we know that we have to find new ways of mobility, because the old idea of mobility of the motor car, that every individual have 4 rubber wheels and that will give you mobility, that is not true in cities. It's really a horrible mode of mobility in dense cities. It's technology which is far outdated, we're just going on blindly. And I think that in just 25 or 20 years, we'll see rapid and drastic changes in the way we organize mobility in cities, because what we do now is not smart, and having more of that doesn't make us twice as happy, it makes us twice as unhappy. So we will see changes, and we'll be forced to see changes, because the climate are not waiting, and the health problem is not waiting for a solution. We have to address these. A gente está vivendo esse momento em que a saúde não espera. Não é possível que as pessoas continuem vivendo como viviam, no mesmo padrão de consumo, de vida louca, de tudo, de exaustão que o próprio planeta vem demonstrando. Quer dizer, um ser, assim, o vírus acho que é a forma mais primitiva e mínima de uma coisa viva, e essa coisa mínima está derrubando as cidades, né? Então, se pensar que Nova York é o ápice da civilização, né, um marco civilizatório das pessoas viverem em grande quantidade, todo o dinheiro está lá, o capitalismo está lá, e é uma das cidades mais afetadas. É uma loucura, assim como Manaus, que é o oposto disso. Então, assim, é uma loucura. Agora, a gente vai ter que repensar tudo, né? E logo, porque não dá para continuar assim. Enfim, tá, encerrei aqui. Tem uns números, eu não sei onde é que eu li esses dias aí, de números, a estatística de contaminação e de mortos em Nova York e em São Paulo, como sendo, eu não sei de cabeça, mas enfim, como sendo uma coisa meio fora de, sabe, uma coisa muito acima do que acontece em outros lugares, né? É meio que tem uma regra, assim, quanto maior a cidade, tá maior a contaminação, né? Mas não é o caso de Manaus, por exemplo. Mas Manaus é grande. Manaus é grande. Não, ela é grande, mas eu acho que não é uma cidade que se compare a São Paulo. Ela é grande como Porto Alegre, em termos de habitantes. Olha a ofensa a Manaus aí, olha a ofensa a Porto Alegre. Não, mas quantidade de população não é critério. Mas esse número que eu estava falando era o número de contaminação e mortes em relação à população. E eu acho que foi na Folha de São Paulo que eu li, aí falava especificamente de Nova York e São Paulo como sendo uma coisa absurda, né? Acima da... Eu acho que eu não acredito mais em nenhuma dessas medidas, esses parâmetros também, porque há uma subnotificação. Hoje eu li isso, que na Alemanha, tá, minha gente? Não estamos falando de... um estudo alemão aponta que cerca de 1,8 milhão de pessoas, ou seja, quase 2 milhões de pessoas, podem ter sido infectados no lugar dos 160 mil casos confirmados. Então, assim, os países europeus também não tinham testes para todo mundo. Tem ali aquela guria que fez as fotos lá do nosso livro, do Sarau, que mora em Londres, ela pegou o vírus e ela não conseguiu fazer o teste. Não é assim. Então, é subnotificado no mundo todo. O parâmetro... Cíntia Vanzella.
Cíntia Vanzella. O parâmetro talvez mais real seja o do número de mortos, porque isso também tem uma notificação. Mas esse igual não é certo, né? Porque tem um monte de gente morta que, tipo, agora mesmo estava discutindo com os colegas aí, do pessoal lá que trabalha, com quem eu trabalho na Matinal e na Parentes, que tu tem uma série de mortes, por exemplo, por ataque cardíaco, por doença grave respiratória, que vai no atestado de óbito, morreu por coisa cardíaca. Mas sim, pode ser não coisa entra no... cardíaca. Não, claro, mas o que eu digo é assim, o número de mortos, eu estava ouvindo agora há pouco, o número de enterros subiu 200%. Sim, Tá? Tu não sabe quantos exatamente são coronavírus, mas tu pode aferir que boa parte disso está relacionado, porque teve um aumento... Essa super pesquisa que está sendo feita lá pelo médico, esse Pedro Halal, que é também reitor da UFPEL, né, da Federal de Pelotas, Sim. que é uma pesquisa tipo pesquisa de opinião, né? Assim, tu pega um corte geral de população, vai atrás, pô, o número que ele dá lá é um negócio... É 12 vezes 12 o que vezes, é. Que eu acho que dá... o certo é o seguinte... Fala, Diego. Não, eu ia citar uma bobagem, a frase do Lelutier, aquele que faleceu semana passada, que o nome dele, acabei de me esquecer. Porra. Enfim, Quem? era um dos redatores daquele conjunto satírico portenho, Lelutier. Eram, enfim, uns queridíssimos lá e tal. A frase dele maravilhosa: a confusão está claríssima. Exatamente. Então, Diego, vamos lá. Tá, sou eu? Não é o professor que vai ler? Não, sou eu agora, né? É o professor, desculpa. É o professor. Eu falei tanto aqui que o Diego tinha que falar mesmo. Não, eu ia comentar uma coisa, mas eu acabei esquecendo também. Então, não, eu ia comentar. Não, eu ia comentar duas coisas, na verdade. Uma é que, pois esse negócio da UFPEL aí pode chegar até 12 vezes mais o número de casos, né? Pensando nos números que a Kátia falou da Alemanha, né, que era 100 e tantos mil para 1 milhão, as 10 vezes também, 10, 12 vezes, né? E a outra que eu ia comentar só é que o Yangel teve em Porto Alegre, né? Ele fez uma fala num Fronteiras do Pensamento. Fronteiras. E naquele momento, naquela ocasião, ele comentou um fato que é assim, sempre que eu vou em cidades, os prefeitos vêm falar comigo, né, pedindo sugestões ou, né, querendo conversar, e aí eu sempre entrego meio que não é bem um portfólio para vender o peixe dele, mas também né? Mas é um conjunto de ideias, enfim, uma espécie de resumo daquilo que a Kátia estava falando, né? Resumo de parâmetros para uma cidade, para pessoas. E aí, naquele momento, acho que foi 2017, deve ter sido, não me lembro agora, mas foi exatamente no momento, acho que estava na campanha para a prefeitura municipal. Prefeitura. E aí ele falou, o prefeito não... Aqui em Porto Alegre é uma das únicas cidades que... Era o Fortunati, claro. Aqui em Porto Alegre é uma das únicas cidades que o prefeito não me procurou, e eu sei que tem eleições e nenhum candidato também me procurou. Então, enfim, não é que o cara seja a solução de todos os problemas, mas é uma coisa também bastante curiosa. Ele esteve aqui entre nós, enfim. Vai lá, eu vou falar de um cara que também eu admiro muito, e eu já disse isso várias vezes, é um cara que orgulharia qualquer cidade europeia, teria qualquer cidade europeia teria o maior gosto de contar com um cara desse no seu século XIX, que é o Corpo Santo. Um maluco genial, criativo. Provavelmente o cara era meio fora da casinha mesmo, como se diz hoje em dia. Mas, enfim, é um cara que viveu entre 1829 e 83. Nasceu na cidade de Triunfo, que existe até hoje. Lá a casa dele ainda está de pé, uma casinha bem simples. Mas, enfim, a história básica que eu queria contar é que o Corpo Santo, a partir de um certo momento, ele foi muitas coisas em Porto Alegre. Ele viveu em outras cidades, em Santo Antônio da Patrulha, viveu em Alegrete e tal, mas aí, em certo momento, ele veio morar em Porto Alegre, foi professor. Naquela época, o professor era um cara contratado pelo município ou pelo estado, mas ele tinha escola na sua casa, né? Então, ele foi professor de menino durante muito tempo. E nessa condição ele começou a apresentar sintomas assim de algum desequilíbrio, sei lá, um comportamento meio complicado.
E ele foi, inclusive, afastado das funções, né? E, bom, a vida dele realmente se esculhambou completamente porque ele era casado, tinha filhas, né? E ele começou a desconfiar que a sua mulher, a sua esposa, tinha se mancomunado com um juiz da cidade para sacaneá-lo, a ele. Então, e de fato aconteceu que essa mulher, junto com esse juiz, não sei se por algum motivo obscuro, ou se simplesmente porque ela queria mesmo se proteger, ela conseguiu um processo segundo o qual ele foi interditado judicialmente. Nessa época, ou um pouquinho depois, ele morava na esquina da Rua da Praia com a General Câmara, com a famosa Rua da Ladeira, né? Então, imagina se não tinha que ter uma placa ali, entendeu? Aqui morou o Corpo Santo e tal, né? E é isso, ele passou por um perrengue horroroso, porque daí ele foi acusado de ser maluco, né? Mas isso, estamos falando de 1860 e poucos, ou seja, no momento em que o conceito de loucura bom, até hoje né, um conceito discutível. Nem vão falar do cara que ocupa o Palácio do Planalto lá, por exemplo. Para mim, ele é um cara desequilibrado, né? Mas, Total. Enfim, e aí então ele foi avaliado por médicos em Porto Alegre, os médicos divergiram no diagnóstico, ele foi mandado para o Rio, passou um tempão lá, 40 dias, coisa assim, foi examinado por médicos lá do Rio, que era o melhor que havia em matéria de ciência médica, né? E houve também divergência no diagnóstico, mas finalmente disseram que ele só tinha uma atividade cerebral um pouco exaltada, essa é a expressão que usaram. Ele volta para Porto Alegre, mesmo assim ele foi interditado, e aí ele pira mesmo. Bom, ele escreve coisas obsessivamente, ele era talvez o que hoje em dia se chamasse de grafomaníaco, né? Grafômano. E tudo isso também a gente sabe porque ele, feito o Coruja, que eu comentei antes, ele, no fim da vida, ele juntou tudo que ele tinha escrito e publicou uma reunião desse material, e ele chamou essa reunião modestamente de enciclopédia, ou seja, a enciclopédia dele mesmo, entendeu? Enciclopédia ou 6 meses de uma enfermidade. E ele escreveu coisas malucas do tipo assim: há homens comparáveis a esponjas. Quanto mais os oprimem, apenas os soltam, maior salto dão. Uma filosofia de vida isso. Quando não tenho dinheiro, gasto mais que quando tenho, porque gasto também crédito. Sábio ele, né? Pode-se alguém matar escrevendo sem cessar. É uma outra filosofia boa, né? Agora uma outra meditação profunda dele. O meu cuspe regula algumas vezes o peso e o valor do cuspe dos padres, que sempre o engolem por perderem, dizem eles, cada vez que o lançam, um dedal de sangue ou uma onça de ouro. Então ele compara o seu cuspe com o cuspe dos padres. Não é uma coisa sutil, não. Assim também somos irmãos quanto aos conselhos, pois sou fácil em dar ótimos que nem sempre ponho em prática. Quais gafanhotos saltando, voando, pousando, vejo eu pensamentos em cabeças. Isso eu acho que é uma forma da loucura dele, era essa. Ele via pensamentos, pelo que ele escreve. E é isso, o cara morreu, enfim, em Porto Alegre, depois de ter publicado isso tudo, escreveu várias peças de teatro, cenas breves, né, como era uma regra do teatro, da comédia ligeira da época. E resultou que hoje em dia a gente olha para ele ainda com admiração, porque realmente é uma figura estranha, né? Mas essas figuras estranhas, para voltar para o tema da cidade, elas são essenciais para uma cidade ser uma cidade, né? Um cara maluco como ele que escreve é um cara que deixa um depoimento sobre a sua época. É isso. Então, o Corpo Santo é um querido também da cidade de Porto Alegre. Aqui ao fundo, para quem quiser saber, é a cervejaria Brahma de hoje em dia, só que é uma foto lá do final do século XIX. Do começo muito bem, tá bem sofisticado, elaborado esse teu cenário. Me aguarde, eu vou piorar. Vai lá, Diego. Tá, eu vou ler uma aqui que acho que tem bem a ver com o papo ali que apareceu com o Yangel, né, de repensar a cidade e tudo mais. E aqui, na verdade, é uma obra estranhíssima, mas que eu gosto bastante, que fala de um fenômeno maior das cidades, que é trânsito. É o seguinte, é um livro esquisitíssimo de um americano chamado Kenneth Goldsmith, que é o cara meio que inventou não, mas meio que tomou para si
a ideia o que chamam de escrita não criativa, alguma coisa assim, ou seja, a ideia de escrita por apropriação, né? Eu não escrevo propriamente, o meu ato criativo é pegar um discurso e tudo mais, organizar as coisas e tudo mais. E aí, então, ele fez um livro chamado Trânsito, que é a transcrição de todos os boletins de trânsito de um dia da cidade de Nova York. Então, é uma determinada rádio que a cada, sei lá, quanto tempo dá um boletim dizendo o que está fluindo, o que não está, etc, etc. Ele transcreveu isso tudo e isso virou um livro com umas 100 e tantas páginas, 200 páginas. Aí saiu no Brasil uma edição pela editora Luna Park, né, que é uma tradução que não é uma tradução, né? Eles chamam até de versão compacta e dublada, né? A Marília Garcia e o Leonardo Gandolfi fizeram essa tradução que não é tradução, por quê? Porque em vez de pegarem o livro do Kenneth Goldsmith e traduzir, eles traduziram o procedimento, ou seja, eles repetiram a experiência dele. Eles pegaram, não foi 24 horas, daí acho que foram algumas, sei lá, 4 horas de boletins de uma mesma rádio de São Paulo, gravaram e fizeram a transcrição. Então aí fica uma coisa esquisitíssima, porque é aquela coisa agoniante de boletins de trânsito de cidades permanentemente engarrafadas, né? E ao mesmo tempo tem uma coisa da oralidade envolvida, né? Enfim, é a rádio que está aparecendo ali, eles não fazem nenhuma marcação de quem está falando, então tem cada boletim aqui abre numa página nova, mas aí é um bloco de texto. Então, se um cara fala com uma pessoa que está no ponto tal da cidade, não tem nova linha, não tem travessão nem nada. Se entra uma propaganda, não tem nenhuma indicação. Então, a gente tem meio que mapear essas coisas. Aí o livro começa assim, eu vou ler uns 2, 3 trechos aqui, porque tem uma loucura que é muito, muito curiosa. Então, 4h05 da tarde. O caminho da Marquês de São Vicente é pesado, principalmente no trecho da Lapa, da Praça Dom Pedro Corazza, Doutor Pedro Corazza, até a região da Barra Funda. Esse pedaço é ruim, depois melhora. Quem vai para Castelo pela Tietê, você pensa, pela Tietê o caminho é livre. Não, não é. Não é livre. Tá difícil, tá para lá de meia hora o caminho no sentido da Castelo também. Quem está usando a Pinheiros no sentido da Castelo também tem muita dificuldade. O motorista já vem desde antes da ponte do Morumbi com um caminho extremamente difícil. Quem puder evitar, deve evitar. Começa quase na altura da Alexandre Dumas, essa lentidão, e vai até a altura da ponte Cidade Universitária. Um pouquinho à frente, tem até um acidente pela pista expressa. Quem está pegando a Pinheiros no sentido da rodovia Castelo Branco, 1h16 de percurso. Buscando caminhos para você, eu sou o Ronald Jimenez, vou contigo até às 6 da tarde aqui no estúdio com a Alessandra Ferreira. Felipe Bueno está conosco. Tudo bem, Felipe? Olá, Ronald Jimenez. Tudo bem, e com você? Beleza. Você que falou com uma voz meio de abertura de desenho animado. Só faltou falar. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Aí depois vem outro informe aqui, 16h35. E a Bandeirantes, como é que está? 40 minutos para subir a Bandeirantes. Imigrantes, um calvário. É o Clayton quem diz. Valeu, Clayton. Muito obrigado, meu querido. Quando for para Ibiúna, vou procurar bala de coco e trazer para toda a equipe, ele diz. Aí sim, temos um vencedor. Muito bem, parabéns. Meu nome é Reginaldo e sou viciado na bala Sete Belo. Realmente, é difícil de parar, né? Realmente. O Yakult não mudou de gosto. Na verdade, o Yakult mudou de preço, e muito. Tem o dia do Yakult ainda? Tem sim, eu lembro que minha mãe falava, e eu não sei se ela falava porque fazia mal mesmo, ou porque era caro e não dava para comprar toda hora. Ela falava, um só por dia. E é um só por dia mesmo. Eu também aprendi assim. Acho que é verdade, se não me engano, acho que no máximo 2 por dia por causa dos lactobacilos vivos. Exato, é isso mesmo. Teve até uma vez que falaram, tombou um caminhão de Yakult e havia mais de 2 milhões de lactobacilos mortos no dia do estombamento. E doce de banana no copinho. Adoro. E aí por aí vai essa loucura radiofônica que foi traduzida aqui pela Marília Garcia e pelo Leonardo Gandolfi, chamado Trânsito. Beleza. Bom, eu estou na dúvida aqui, mas eu vou ler um texto da Fernanda Torres, que foi publicado na Folha, acho que de domingo, que eu achei muito bom, achei incrível. Não é bem sobre cidade, mas é muito sobre o que a gente está vivendo. E ela diz assim, todo mundo tem um bolsonarista para chamar de seu.
Eu tenho a minha. Ela vai chamar essa bolsonarista de P. P desenvolveu um ódio incurável ao PT, porque acompanhou de perto, por meio do marido engenheiro do setor de energia, a férica escalada de corrupção dos anos Lula e Dilma. O cônjuge participou de leilões de obras públicas e, sem se corromper, viu o que ainda mais levar os contratos. Depois da recessão agravada pela nova matriz econômica, ele amargou o desemprego, acirrando a ojeriza da mulher pelo partido e pela esquerda. O casal sofreu o achatamento de renda enfrentado por grande parte da classe média e percebeu, na ascensão da chapa Bolso-Guedes, a aliança sonhada entre a repugna que sentia da política e a promessa do menos Brasília e mais Brasil. P se engajou nas correntes midiáticas de Jair, repostando fake news no Zap, no Twitter, no Face e no Insta, com a ira dos possuídos. Movida a ressentimento, ela acreditou no discurso antissistema da extrema-direita, que prometia tanto a concertação do Congresso, do Senado e do Supremo, quanto a forca aos comunistas, aos artistas, mamadores das tetas e aos assaltantes que a atormentavam pelas esquinas do Leblon. A eleição de Bolsonaro não diminuiu a frequência de suas postagens. 2 dias depois da vitória, P repassou uma publicação com a foto de Marcelo Adnet, emoldurado por letras garrafais, acusando o ator de ser o dono da voz que imitara a do então candidato, supostamente gravada no hospital, onde ele se recuperava da facada de Adélio. Vamos boicotar Marcelo Adnet, incitava o post em caixa alta. Eu convivia com P havia mais de 20 anos. A publicação mentirosa, pedindo a cabeça de um colega que admiro, bem como a ciência de que a raiva orquestrada tinha como alvo o setor ao qual pertenço, me fez escrever uma mensagem no seu perfil. P, comentei, conheço o Adnet. A dublagem de Jair não foi feita por ele. Qual o sentido de perseguir um ator jovem e talentoso? Vocês ganharam a eleição. Por que alimentar o caça às bruxas agora que o pleito terminou? Ela não me respondeu. Dias depois, repassou mais uma fake, apontando o ex-deputado Jean Willis como o mentor da tentativa de assassinato de Messias. De pronto, enviei nos comentários o desmentido da agência Lupa, que faz checagem de notícias fraudulentas. P me cancelou no Face e nunca mais nos falamos. O homem é um animal gregário. Minhas reprimendas roubavam de P o prazer do pertencimento. Ela se transformara numa das fúrias que, junto a tantas outras, havia tirado o PT do poder e entronizado o justiceiro. A eleição era só o começo de uma longa vigília. P movera o tabuleiro graças a uma corrente de engajamento que dera sentido à sua vida e da qual não queria mais se separar. Desde o meu banimento do seu perfil, pergunto a amigos comuns sobre a resiliência de P, mas nada parece demovê-la do culto ao líder. O despreparo de Weintraub, o delírio de Goebbels, do ex-secretário da Cultura, a vizinhança do Vivendas da Barra, os ataques à China, o filé mignon dos filhos, as queimadas da Amazônia, o menosprezo do vírus, o boicote ao confinamento, a demissão de Mandetta, o comício antidemocrático no Dia do Exército e a aproximação com o velho Centrão, nada abalou a sua fé. Nos raros momentos de desconforto com Jair, havia sempre o ex-ministro da Justiça e o ainda ministro da Economia para reassegurar a idoneidade do governo e o futuro liberal do país.
P era a alma dos 33%. Desde a ruidosa renúncia de Sérgio Moro, no entanto, sua rede social emudeceu. Dessa vez, as denúncias não partiam da Globo comunista ou da Folha esquerdista, mas do herói da Lava Jato, que, não satisfeito, ainda afirmava que o PT, mesmo sob investigação, jamais interferira no trabalho da Polícia Federal. Difícil saber se P, convencida pelas nuvens bolsonaristas, verá no ídolo um traidor ou se, em meio à manada, dará as costas para o mito. E daí? Daí que P, mais uma vez, tem o futuro do país nas mãos. Esse fim eu acho brilhante, porque é isso. Essas são as pessoas que têm exatamente o destino do país nas suas mãos. E aí... Bah, que coisa horrível. Dureza, hein? Dureza, né? Coisa terrível, né, tia? Não sei nem o que dizer. É isso? É isso, né? Não saber mesmo para que lado se virar, né? Isso aí. E, não sei. Não sei. Estou paralisado aqui. Eu não estou me enxergando mais. O que aconteceu? Vocês estão me vendo aí? Claro. Tá tudo sob controle, tá? Belíssimo. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou toda atrapalhada. O final hoje está especialmente... o polaco tá me... Eu não sei o que ele quer, mas eu não estou conseguindo... Será que ele não quer ler um trecho, não? Pois eu ia comentar que ele já estava meio que lendo, né? Assim, primeira vez que se ouve a voz com tanta clareza, né? Eu tenho medo que ele simplesmente tire tudo do ar quando ele passa aqui em cima do teclado. Agora voltou. Ele passando aqui, ó, ele está aqui se for a vontade dele, assediando. Kátia, se for a vontade dele, essa vontade vai ter que ser respeitada, não tem jeito. Então tá. Vem cá, quem é que é? A gente tem mais uma leitura para cada um, ou como é que é? Acho que sim. Então vamos lá na correria, que eu vou... Enquanto isso, eu vou lá botar comida para ele. Tá. Eu acho que é isso que ele quer. Vai lá, professor. Eu vou ter que mencionar o Aldir Blanc, né, tia? O Aldir morreu ontem, né? Puta, é um ídolo da minha vida, assim, é um cara que... nem sei o que dizer. É um cara que fez total diferença na minha formação como cidadão, como indivíduo adulto, jovem adulto, né? O jeito dele de falar sobre o Brasil moldou o meu jeito de ser. Então eu vou... Ele aparecia bastante, né? Nas suas leituras no Sarau, com frequência aparecia. A Kátia também lia alguma coisa das crônicas, né? Assim... As crônicas dele são geniais, né? Ele representa um tipo de socialidade assim do Brasil urbano antigo, né? Que de certa forma não existe mais, sei lá. Enfim, eu só me lembrei de falar sobre o negócio de cidade. O Aldir tem várias crônicas sobre cidade, mas eu vou de clichê aqui. Eu vi, depois do anúncio da morte dele, tá falando do Aldir Blanc, Kátia. Eu tô vendo, Eu vi um troço no Vimeo, um documentário sobre a vida e obra dele. O documentário é meio ruim, assim, mas enfim, é cheio de entrevistas com ele ao longo de muitos anos. E é um documentário lá de 90 e tal. E aí ele fala sobre o Bêbado e Equilibrista, essa música, né? Eles contam um pouquinho da gênese dele. E eu escrevi para Zero Hora, né, uma lembrança sobre a minha relação com ele, e eu mencionei essa abertura aqui que todo mundo conhece, que é muito esquisita, né? Caía a tarde feito um viaduto. Como é que a tarde cai como um viaduto? Tem duas explicações. Uma é que, de fato, caiu um viaduto no Rio de Janeiro por essa época, o viaduto Paulo de Fronten. Eu me lembro disso. Sabe, Brasil, assim, caiu, era um viaduto e ele caiu inteiro. Troço mal feito, porco, corrupto, enfim, essa pior face brasileira, né? E caiu à tarde feito um viaduto, por quê? Porque isso é uma coisa que eu só aprendi depois de ter ido algumas vezes ao Rio, né? É que no Rio de Janeiro a tarde cai abruptamente. Eu me lembro que uma vez eu estava na beira da praia, no fim de tarde,
E aquele climão bacana e tal, praia, não sei o quê, né? E eu tendo na cabeça o nosso pôr do sol aqui, o nosso jeito de ser do pôr do sol. Civilizado. Civilizado, que é um pôr do sol que cai devagarzinho. Fica um tempão lá, o sol fica, né? Lindamente, né? Isso, e nas meias estações, então fica essa coisa maravilhosa que a gente tem, né? Agora que tá seco o ar, né? Tá lindão. E lá não. E tava assim, começou a cair o sol, eu virei pro lado, quando eu fui, acabou o sol, entendeu? Eu passei por uma experiência dessas no Rio, eu entrei num supermercado, Casas da Banha, eu entrei, era dia, eu fiquei 5 minutos, quando eu saí era noite, eu falei, mas, gente, que é isso? E aí o Aldir sacou, ele foi lá e botou caía tarde, feito um viaduto para rimar com luto. E a história, agora arranquei o fio, e a história é a seguinte, contada nesse vídeo documentário, é que o João Bosco chegou para ele com a melodia prontinha, o dia todo, a harmonia e tal, e disse para ele, eu pensei em fazer uma homenagem ao Carlitos aqui, porque daí o João Bosco disse que tinha no ouvido aquela música Smile, que acho que é de um filme do Carlitos, né? Isso. E aí ele meio que deu algumas voltinhas da melodia, tem uma alusão a essa. Então ele disse, só isso que ele disse. Aí o Aldir foi e disse assim, caía tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Fez a homenagem, aí diz, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A dona do bordel pedindo para as prostitutas um brilho de aluguel. E depois mais uma velharia. E nuvens lá no mata-borrão do céu. Mata-borrão do céu. Mata-borrão era um troço que se usava, um papel que se usava antigamente para secar o excesso de tinta, né? As canetas tinteiras. Então ficava realmente umas manchinhas assim, né? Então nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Aí aqui entra pela primeira vez a referência à tortura, né? Que sufoco, louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. Aí a outra revelação, que sonha com a volta do irmão do Enfio. Aí o Aldir conta assim da maneira mais brasileira do mundo, ele diz assim, quando eu fiz a música, eu não sabia como era o nome do irmão do Enfio, só sabia que o Enfio tinha um irmão que estava caçado. Porra, é uma maravilha isso, né? Se fosse na Alemanha, entendeu? Na Alemanha, que a Kátia gosta tanto, hein? O cara ia telefonar pro Enfio e perguntar como é o nome do teu irmão, quero homenagear ele a uma música, né? Mas não, estamos no Brasil, e sonha com a volta do irmão do Enfio. Aí quando o Betinho, que é o Betinho, né, o Herbert Souza e tal, quando ele voltou, o Aldir conta no filme também, que ele estava num show de alguém lá e tal, de repente um cara cutuca ele por trás e diz assim, ô filha da puta, é por tua causa que eu tô de volta aqui, eu sou o irmão do Enfio, me dá um abraço aqui, meu irmão, não sei o que e tal. É isso, né? Que maluquice, cara. E é isso, o Aldir é um gênio que nós vamos ter que reverenciar por muito tempo ainda. E é isso, vamos ter que pensar um jeito de celebrá-lo, né? Porque ele é realmente um cara que traduziu o Brasil muito, né? Vai fazer falta a presença dele, mas a obra dele está por aí. E tu escreveu também no artigo, aliás, tu já tinha comentado isso lá no Sarau, o fato dele ser médico, psiquiatra, que largou essa parte para se dedicar à música brasileira. Incrível! Então, tem uma biografia dele escrita pelo Luiz Fernando Viana, que é bem interessante, e ele conta que a mãe do Aldir era demente, sei lá o que houve com ela, né? E eu acho que, se não me engano, o Luiz Fernando Viana comenta que algo da desistência dele, da psiquiatria, tinha a ver com isso também, com um desconforto assim, profundo dele. Mas é isso, eu soube dessa história de que ele tinha desistido da medicina quando eu estava desistindo da geologia, o primeiro curso que eu comecei a frequentar. Então, o Aldir também, para mim, ele tem essa importância. Entendeu? Eu digo, porra, o cara desistiu da medicina, eu vou desistir da merda aqui, entendeu? O talento não é parecido, mas enfim, né? Desistimos os dois. E o Diego desistiu da engenharia, né, Diego? É verdade, é verdade. Estamos aí na desistência. Estamos aí na desistência. Tem a resistência e tem a desistência, né? Eu desisti das letras na primeira vez, mas eu voltei e refiz o caminho, né? Tu vê? Eu dei a volta. Mas vai lá, Diego. Tá, eu vou ler um veríssimo aqui que eu sempre quis ler, mas acho que eu nunca li no Sarau presencialmente, então eu vou ler, que é um tipo
tipicamente urbano, que é o popular, que é de uma crônica dele, acho que é da virada dos 80 para os 90. É ótimo. Um número recente da Veja, que é um número antigo, portanto, né, trazia fotografias sensacionais das, como diriam em inglês, incomodações na Irlanda do Norte. Todas eram de ganhar prêmio, mas uma me impressionou especialmente. Nela aparecia a versão irlandesa do popular. É uma figura que sempre me intrigou. A foto da Veja mostra um soldado inglês espichado na calçada, protegido pela quina de um prédio, o rosto tapado por uma máscara de gás, fazendo pontaria contra um franco-atirador local. Atrás dele, agachados no vão de uma porta, 2 ou 3 dos seus companheiros, também em plena parafernália de guerra, esperam tensamente para entrar no tiroteio. A fumaça por todos os lados, um clima de medo e drama. Mas ao lado do soldado que atira, em primeiro plano, está o popular. De pé, olhando com algum interesse o que se passa, com as mãos nos bolsos e um embrulho embaixo do braço. O popular foi no armazém e na volta parou para ver a guerra. Sempre pensei que o popular fosse uma figura exclusivamente brasileira. Nas nossas incomodações políticas, no tempo em que ainda havia política no Brasil, o popular não perdia uma. Os jornais mostravam tanques na Cinelândia protegidos por soldados de baioneta calada, e lá estava o popular, com o embrulho embaixo do braço, examinando as correias de um dos tanques. Pancadaria na avenida, corria a polícia, corria manifestante, corria todo mundo, menos o popular. O popular assistia. Cheguei a imaginar, certa vez, uma série de cartoons em que o popular apareceria assistindo ao descobrimento do Brasil, à primeira missa, ao grito da independência, à proclamação da República, sempre com seu embrulho embaixo do braço. E de camisa esporte clara para fora das calças. O popular irlandês veste terno e, sobretudo, contra o frio. O popular tropical é muito mais popular. Não se deve confundir o popular com o transeunte, também conhecido como passante. O transeunte ou passante às vezes leva uma bala perdida, o popular nunca. O transeunte às vezes vai preso por engano, o popular é o que fica assistindo à sua prisão. O transeunte não raro se compromete com os acontecimentos, aplaude o visitante ilustre que passa, por exemplo. O popular fica com as mãos nos bolsos e quase sempre presta mais atenção ao motociclo dos batedores do que à figura ilustre. O transeunte pode se entusiasmar momentaneamente com uma frase de comício ou um drama na rua, e aí o popular é que fica olhando para o transeunte. O popular não tem opinião sobre as coisas. Quando o rádio ou a televisão resolvem ouvir a opinião de um popular na rua, sempre se enganam. O popular nunca é o entrevistado. É o sujeito que está atrás do entrevistado, olhando para a câmera. O popular não merece nem os méritos, nem a calhordice que a imprensa lhe atribui. Alguém que é socorrido por populares, outro menos feliz que é linchado por populares. Engano. Onde há um bando de populares, não há o popular. O popular é a antimultidão. Sua única virtude é a singularidade. E um certo ceticismo inconsciente diante da história das coisas. Não é que o popular desmereça o poder e os grandes lances da humanidade. É que ele tem uma fatal curiosidade pelo detalhe supérfluo, um fascínio irresistível pelo insignificante. Nas revoluções, o que atrai o popular é a estranha postura de um soldado deitado no chão, o mecanismo de um tanque, as lentes de uma câmera. O popular é uma figura tipicamente urbana. Não tem domicílio certo. Seu habitat natural é a margem dos acontecimentos. E esse é o seu maior mistério, a chave da sua existência. Ninguém jamais conseguiu descobrir o que o popular leva naquele embrulho. E tem mais. O dia que pegarem o popular para desvendarem o mistério será inútil. Vão ter se enganado outra vez. O popular verdadeiro estará atrás do preso, assistindo tudo. Esse é o nosso grande Luiz Fernando Veríssimo com o popular. Só que essa crônica aí é anterior ainda, Diego. Essa é anterior? É do começo dos anos 70, porque essa aí é a crônica que deu o nome ao primeiro livro do Luiz Fernando, que se chama O Popular, justamente. Tá. Eu me lembro que eu li isso aí, também fiquei fascinado. Eu acho que eu li no colégio. Até. Eu já tinha nessa coletânea aqui, que é dos 90. É muito boa. É genial. Tá, olha só, eu vou, para fechar a minha sessão de leituras de hoje, ler um texto do Anderson França. Ele, enfim, quem acompanha sabe que ele foi demitido da Folha de São Paulo, ninguém sabe exatamente
qual a razão, mas foi assim uma coisa muito, pareceu uma decisão assim muito intempestiva, uma coisa assim, não, vai lá e tira o cara, não sei, devia estar incomodando. O que tu acha que foi, professor? Não consigo entender mesmo. Não, pois é. Ele próprio levantou a lebre de que teria sido pressão de advogados daquela Samaritana, sei lá o que é aquela dupla. Santa Maria, aquelas duas lá. Pode ser. Foi um acordo que fizeram, tipo, tira ele do ar que a gente tira a gente suspende, alguma coisa assim. O cara era muito bom e ele era o segundo mais lido dos blogueiros. Não, ele é muito bom e ele ganhou uma visibilidade com esses. Foram 8 meses, nem parece que foi tanto, mas é o que ele diz, né? Então, ele produz muito e ele escreve textos diferentes. Então, ele escreve, às vezes, uma coisa no Instagram, outra no Facebook, no perfil, outra no Facebook, na página. É uma loucura, né? Ele agora vai ativar um canal no YouTube para monetizar. E isso aqui que ele escreveu é mais uma anotação, eu peguei no Facebook, do que exatamente um texto. Ele é sobre um episódio que aconteceu num supermercado no Rio de Janeiro. Então ele diz assim, ele escreveu no dia 28 de abril, sei nem como, eu já gosto disso, né? Sei nem como começar a escrever sobre uma mulher que hoje entrou no supermercado Guanabara, no Rio, e foi proibida de ficar lá dentro sem máscara. Ao que ela procede, ato contínuo, a mão em sua própria chavasca, o meio das pernas, retira, num único movimento, sua calcinha, diante de diversos e sortidos clientes que filmavam a cena, e lança no meio da sua cara, criando com essa forma marota, brasileira freestyle, uma calcinháscara, cor da pele. Ali não passa vírus, não passa nada. O que está fora não entra, e o que está dentro não sai. Eita, Deus de guerra, Deus de guerra. E olhando dentro do olho do segurança, um caboclo de 2 metros, tudo sem saber o que dizer. Não, é uns caboclo, né? É no plural. É uns caboclo de 2 metros, tudo sem saber o que dizer, diante dessa engenharia da gambiarra tropical, onde queres Leblon, sou xereca innovation. Os seguranças ficaram mais sem resposta que Bolsonaro na frente de um professor de história. Numa hora dessas, em que o mundo, meu amigo, nunca mais será o mesmo, e você está vendo isso acontecer diante dos seus olhos, porque a pessoa que precisa comprar meio quilo de carne moída e um Palmolive, meus amigos, não é impedida nem por Jeová e sua espada de fogo. Uma hora eu vou conseguir escrever sobre isso, prometo. Achei incrível, adoro o jeito dele. Genial. Onde queres Leblon, sou Chavasca Innovation. Ele arrasa muito. E esses dias ele botou uma outra frase que eu achei incrível, assim, e ele falou assim, tipo, putz, eu anotei em algum lugar isso, mas é tipo assim, essa idealização que ocorre, a esquerda não está dando conta de responder as coisas, não consegue sequer dialogar, né, diante da realidade múltipla. Ele diz assim, ó, ele escreveu um longo texto, mas eu pensei 3 frases. O ser humano é a contradição. Avisem isso aos movimentos. Não somos heróis, somos falidos em nossos espaços íntimos. E é uma pena que as redes sociais nos maquiem tanto. Ele estava falando um dia daquela Sabrina Fernandes, não sei se vocês conhecem, socialista, vegana, marxista, social. Pô, a pessoa se identifica como socialista, vegana, aí o Anderson falou, qual é o teu problema, tio? Assim,
Ele não aguenta isso. E ele escreveu também um outro texto que eu vou ler um outro dia sobre yoga. Ele falou, cara, quando a pessoa na yoga falou, tu tem que olhar para dentro. Eu vi essa. Eu vejo merda. Tu leu essa? Aquela é muito boa. Yoga é para quem tem a vida meio resolvida e tá fudido, não pode fazer yoga. Vai olhar para dentro. Eu tenho um problema que eu já tentei fazer meditação e tudo, aí entra aquela... sempre tem alguém falando com a voz macia, respire, preste atenção, não sei o quê. Aí entra uma musiquinha, eles botam uma musiquinha. Aí quando entra a flautinha, porque tem uma hora que... entra a porra da flautinha doce. Aí não dá, aí eu levanto... Não, com a flautinha... Aí acabou toda a minha concentração. Tá, chega, já falei demais. É muito debochada, Kátia Suma. Tu não ia aguentar mesmo. É muito debochada. O quê? Eu não ia aguentar o quê? Essas coisas de meditação. Não dá, pra mim não dá. Eu sou muito cínica, hipócrita. Não, tu não é, tu é debochada. Essa é a palavra, tu é debochada. Eu sou muito debochada. Não, mas aí entra a flautinha e a pessoa pede pra tu prestar atenção na inspiração e na expiração. Porra. Mesmo tu sendo debochado, eu vou dizer uma coisa aqui para os nossos queridos ouvintes. Tá uma campanha aberta lá no apoia-se, apoia.se/radioelétrica, que tem outra barra no fim, não? Não, uma barra só está boa. A barra já está pesada, não precisa mais barra. Aí os nossos queridos ouvintes, telespectadores e apoiadores e simpatizantes e tal, podem ir lá para apoiar a Rádio Elétrica, que é a grande empresa de comunicação da Kátia Suma. Do Cone Sul. Do Cone Sul. Que... Gente, nosso tempo está acabando. Então, assim, teremos uma belíssima canja especial agora do Ike Gomes. Nem deixei o Diego dar tchau. Diego, dá tchau. Tchau. Valeu, até semana que vem. Até semana que vem. Beijos, até. Então, lá vai mais um trecho do meu livro Para Além da Esbórnia. besouro-box.com.br. Então é um trecho que fala da OSPA. Nós estamos falando sobre personagens da cidade, né? Sobre pessoas que fazem as características da nossa cidade. Então, estou fazendo aqui uma homenagem para o pessoal da OSPA que está completando 70 anos, nossa gloriosa Orquestra Sinfônica, um órgão super confirmado, né, do governo do estado, que mantém lá os melhores músicos, alguns dos melhores músicos do Brasil, e é uma das melhores orquestras brasileiras. Sim, tá na ponta, é uma coisa muito bacana, assim, poder assistir os concertos da OSPA. E eu fiz parte do grupo que gravava os concertos, né? Então, lá vai, página 184, Cérebro Coletivo. Hoje, dia 13 de junho de 2017, eu, como responsável pelo setor de gravações dos concertos da OSPA, gravei junto a este concerto de Prokofiev. É um concerto que eu falo antes aqui, o concerto número 2, no caso aqui era o número 2, para violino. É uma alegria conhecer um concerto com tal complexidade nos seus mínimos detalhes, porque eu falo isso antes aqui, que eu conheço esse concerto. Isso é algo que só a experiência de um ouvinte pode trazer. O prazer do conhecimento não é vão. A capacidade de fluir mentalmente e emocionalmente junto com uma orquestra sinfônica confere ao indivíduo um exercício único na experiência de estar vivo. São cerca de 80 musicistas promovendo um exercício neuronal espetacular. São redes neuronais em sincronia, formando o cérebro coletivo. O cérebro coletivo, que é uma orquestra. A pessoa que vai a uma sala de concertos participar dessa experiência vai em busca desse exercício e dessa experiência. Quando um maestro com um grupo desses
consegue colocar os movimentos neuronais dos musicistas em sincronia com os movimentos neuronais do público, acontece a mágica da transcendência. É justamente o que o público vai buscar nos teatros. A conexão criativa com quem está propondo o exercício, no caso, os artistas. O nível de fluência é sempre crescente para quem aprecia. Ouvir com os ouvidos é apenas um princípio. Permitir que a obra interaja com o nosso ser é um passo no aprendizado de deixar-se penetrar por uma sinfonia ou mesmo por uma canção. Escutar com a consciência e vibrar da mesma forma que um diapasão, ao perceber vibrações ao redor de si, é uma forma de apreciação pouco explorada. Nós também podemos vibrar em sincronia com uma obra para o qual nos abrimos, até sentir essas vibrações nas entranhas de nossas células. A apreciação musical deveria fazer parte atuante dos currículos escolares em todas as idades. A capacidade de apreciar uma obra de arte em seus mínimos detalhes, segundo estudos da neurociência, confere aos apreciadores um aumento da percepção como um todo. Mas não é só isso. O cérebro humano é levado a criar novas redes e conexões neuronais para que o entendimento de uma obra de arte se dê de forma integral. O que ocorre é que o cérebro que se envolve nessas atividades ganha mais e mais capacidade de análise e compreensão. Isso explica muito em termos de comparação entre as comunidades humanas, que se envolvem mais ou menos com as formas mais complexas de apreciação musical. Por isso, fala-se que a bossa nova foi um salto quântico da música brasileira, porque se tornou muito popular e nos permitiu expandir a capacidade de expressar o nosso folclore de uma maneira mais complexa. Por essa razão, pode-se dizer que, em uma comunidade onde a música é mais rústica e menos elaborada, teremos igualmente uma organização social mais rústica. Enquanto que uma sociedade cuja população cresce aprendendo a apreciar a música nas suas formas mais complexas, se desenvolve com a maior capacidade de elaboração. É claro que sempre há exceções. Há quem analise as complexidades da música tribal. A música tribal de Bali, por exemplo, é às vezes de extrema complexidade. E essa comunidade não chega a ser um exemplo de organização social. O mesmo acontece na Índia, mas por motivos diferentes. Entretanto, há que se considerar também que civilizações supostamente progressivas em termos de confortos artificiais têm se provado cada vez menos autossustentáveis e agressivas aos sistemas naturais que sustentam a vida. Ou seja, a inteligência promovida pela apreciação musical nem sempre é utilizada quando o caráter humano é posto à prova. Há exemplos de pessoas que têm acesso ao que de melhor a música pode prover a um ser humano em termos de enriquecimento cultural e inteligência. Pessoas que são encontradas nas mais altas esferas do poder, sem que, com isso, utilizem a sua capacidade de discernimento para fazer o papel que lhes cabe em um governo e prover bem-estar e avanços sociais. Pelo contrário, negam a sociedade que lhes escolheu e que lhes sustenta a oportunidade do conhecimento, para que novos seres com poderes de discernimento não lhes ameacem o status e o poder adquiridos. A cultura confere poder ao ser humano, por isso é negada às massas. Sarau, saru, sarau, saru, sarau, saru, sarau, saru, sarau, saru. Uma nova lua se aproxima de nós. Planeta negro, vidente grego é que viu
gente nobre e uma pobre gente. Será que vamos nos acabar? Erosão humana, fusão emana daqui. Caldeirão do inferno, um mundo eterno ebuliu. E nos bastidores da cidade os ratos se multiplicam. Nos porões da City a vida se esquece que tem fim. E da beira do mundo a gente se enverga num estranho trampolim que nos arremessa sem pressa os confins do universo sem fim. A cigana ouve o balé de ouro cantar a canção do agouro, é o fim soprando no ar. Minha tribo urbana na chuva clama por doses de oxigênio. E uma chama sobe no centro da terra. E do furo do céu decepara um arcanjo, aponta pra quem vê, à procura do mal que resiste, do pecado que vive em você. Atenção, androides, pessoas, máquinas vis. No final de tudo, a estrela viva nos diz que valeu a luta, essa vida bruta, que vamos nos levantar. Que no instante exato ele chega e nos salva e decola da rampa em frações de segundo pro pampa com você, onde vacas voam tranquilas sob a luz das estrelas da manhã. Atenção, androides, pessoas, máquinas vis. No final de tudo, a estrela viva nos diz que valeu a luta, essa vida bruta, que vamos nos levantar. Que no instante exato ele chega e nos salva. Ba, 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 da, 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 ba, ba, da, ba, ba, da, da, ba, 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 ba.
passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho, não te abra com teu amigo. Se ele outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui outro amigo também. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Sorria com tranquilidade quando alguém te calunia. Quem sabe o que não seria se ele dissesse a verdade. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Senhora, eu te amo tanto, dona, eu lhe amo tanto, que até pelo seu marido eu sinto um certo quebranto. Esses que aí estão atravancando meu caminho, esses passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Eles passarão e eu, passarinho. Já que a gente está falando de pessoas da cidade, Mário Quintana. Céu, ó céu de Porto Alegre, como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Céu, ó céu de Porto Alegre, como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Atiro ao rio retratos e velhas cartas. Estou só, estou livre. Lá no fundo, na infância que eu não tive. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo pra não querê-las. Veja que tristes os caminhos, se não fosse a mágica presença das estrelas. Se não fosse a mágica presença das estrelas.
se não fosse a mágica presença do céu, ó céu de Porto Alegre. Como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Meu romantismo vaga, vagabundo, mas é para nós que ainda neste céu São Pedro pinta os mais belos crepúsculos do mundo. Os mais belos crepúsculos do mundo. Yeah, yeah. Os mais belos crepúsculos do céu, ó céu de Porto Alegre. Céu, ó céu de Porto Alegre. Céu, ó céu de Porto Alegre. Como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Céu.